incontrato Gesù a Betabara. Jesus se encontrava em Betabara, às margens do mar da Galileia. Ele deu início à vida pública, foi até João Batista para ser batizado, e João Batista o reconheceu como Messias e o indicou como Cordeiro de Deus que veio para erradicar o pecado do mundo. O evangelista João também nos disse que 2 dos discípulos de João Batista, quando ouviram o seu mestre indicar Jesus como Cordeiro de Deus, o seguiram. E um deles se chamava André, que era irmão de Pedro. Nós nos lembramos desse nome porque já encontramos em algumas passagens do Evangelho e ouviremos também hoje. Jesus havia retornado de Nazaré para o Jordão e parou ali com sua mãe e não continuou a executar a atividade de carpinteiro que tinha feito até aquele momento. E ele saiu novamente. E agora nós vamos ouvir onde ele foi morar. Quando Jesus soube que João foi preso, ele se retirou para Galileia, na região de Nazaré, e foi para Cafarnaum. Jesus decidiu de deixar Nazaré e mudar de residência. Ouvimos na passagem do Evangelho que ele foi morar em Cafarnaum. E ali praticamente nos é indicado o endereço aonde ele ficou hospedado. Uma casa ao longo da costa do lago de Tiberíades. Nós vamos localizar agora essa cidade. Nas minhas costas vocês veem uma montanha na qual aparecia uma das cidades da Decápolis dos povos Susita em hebraico. Do topo daquela montanha você pode ver toda a parte norte do lago de Tiberíades e podemos, portanto, localizar 3 cidades muito importantes que testemunharam muitos milagres operados por Jesus e que foram as cidades que mais escutaram o Evangelho de Jesus. Betsaida, no extremo norte, a cidade que nos deu 5 apóstolos, Pedro, André, Tiago, João e Filipe, e Corazim, especialmente Cafarnaum. Ao longo da costa oeste do lago, vamos agora localizar melhor a cidade de Cafarnaum. Era uma pequena vila de pescadores e agricultores que se estendia por 300 metros ao longo da costa do lago oeste e na direção do interior por 200 metros. Como que os estudiosos fizeram para entender o tamanho dessa cidadezinha? Viram que ali começavam as sepulturas. E aonde existiam os túmulos era, portanto, lugar impuro, onde as pessoas não viviam. Então, estavam ao lado do cemitério. Cafarnaum não era tão conhecida como Tiberíades. Tiberíades era uma cidade construída por Herodes Antipas e foi inaugurada alguns anos antes. Ao invés, Cafarnaum não era tão rica também como Magdala, que era uma cidade com peixes salgados, tinturarias, perfumes e assim por diante. Cafarnaum tinha um certo prestígio porque estava ao longo da famosa rota marítima que ia para o Egito e a estrada imperial que ia até Damasco e depois continuava para o Oriente. Era também importante Cafarnaum porque era uma cidade fronteiriça entre a Galileia, que pertencia a Herodes Antipas, e o Golã, que pertencia a Felipe, um outro dos filhos de Herodes o Grande. Foi, portanto, um lugar de fronteira com alfândega, onde os impostos eram cobrados e toda a mercadoria, com ida e vinda de pessoas de muitas regiões, o contato entre culturas,
Portanto, era uma cidade aberta, as pessoas tinham uma mentalidade aberta e comparada com Nazaré, era muito melhor nesse sentido. Tinha mais ou menos 1.000 habitantes a cidade de Cafarnaum quando Jesus veio morar nela. Vamos agora olhar o lugar onde Jesus foi morar. Vocês podem ver na foto que está mostrada ao fundo aonde ficava o porto de Cafarnaum, onde atracavam todas as manhãs os barcos daqueles que pescaram ao longo da noite. Ali certamente chegavam a barca de Pedro e André. Vejo ao fundo, aonde estava Tiberíades, a cidade que parece que Jesus nunca visitou. Não tem nenhuma menção de uma viagem de Jesus a Tiberíades nos evangelhos. Se Herodes Antipas quisesse ver Jesus, ele precisaria vir até Cafarnaum. Jesus nunca quis encontrar Herodes e chamava-o de raposa. Então, vocês veem, sobretudo, a casa onde surgia a casa de Pedro. Debaixo daquela cúpula da igreja, feita por um arquiteto italiano, Ildo Tapetti, que colocou essa igreja para proteger as ruínas da casa de Pedro. Por curiosidade, vou também colocar a reconstrução feita por arqueólogos franciscanos desta casa de Pedro, como eles fizeram para reconstruí-la. E eles imaginaram que foi exatamente assim, naquele pequeno bairro de 80 por 80, onde morava a família de Pedro e André. Quando no V século os bizantinos cristãos pensaram em construir sobre aquela casa uma maravilhosa basílica octagonal, eles respeitaram os fundamentos da casa antiga, as ruínas, claramente eram os fundamentos, alicerce de uma casa que eles amavam. E, portanto, quando esta basílica foi então demolida posteriormente, os arqueólogos fizeram as escavações e encontraram essas fundações e assim puderam reconstruir aquela que foi a casa onde Jesus habitou. Nos perguntamos agora, por que Jesus mudou de residência de Nazaré para Cafarnaum? E é simples, não é difícil de intuir, porque as pessoas que viviam em Nazaré, que viviam nas montanhas da Baixa Galileia, não tinham aquela abertura cultural e de mente que existia em Cafarnaum. Sobre as montanhas, as pessoas normalmente são muito tradicionalistas, justamente porque têm pouco contato com formas diferentes de pensar e, portanto, eram pessoas teimosas, apegadas às suas crenças religiosas, e depois de um tempo, quando Jesus voltou até a sua terra, quando ouviram o que estava fazendo e anunciando, eles expulsaram Jesus dali. Então era difícil para Jesus penetrar no pensamento, na mente dos seus conterrâneos, e por isso ele decidiu realizar a sua vida pública, começar em Cafarnaum. Essas são apenas algumas suposições que eu apresentei para vocês, mas há fundamentos muito fortes que vão na direção de que isso seja verdadeiro. Sentiamo chi sono. Mentre camminava lungo il mare di Galilea, vide due fratelli, Simone, chiamato Pietro. Enquanto Jesus caminhava junto ao mar da Galileia, viu dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e seu irmão André, que lançavam a rede ao mar, pois eram pescadores. Disse-lhes: Segui-me, e eu farei de vós pescadores de homens. Eles, deixando imediatamente as redes, o seguiram. Caminhando novamente, viu dois outros irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e seu irmão João, no barco com o pai Zebedeu, que estavam consertando as redes, e os chamou. Eles, deixando imediatamente o barco e o pai, o seguiram.
Abbiamo ascoltato il racconto della vocazione dei primi 4 apostoli. Ouvimos a história, a narração da vocação dos primeiros 4 apóstolos que escutaram, ouviram o chamado de Jesus e confiaram na sua proposta. Vejam bem, não se trata de uma vocação de se tornar padres ou freiras. Não, esse chamado cada um precisa sentir como dirigido a si mesmo. É Deus que pede para abandonarmos a maneira de pensarmos e julgarmos de acordo com os critérios deste mundo e conforme a gente pensa, conforme as pessoas ao redor, e acolhe a proposta de homem novo que eu faço a você. E dessa forma, você receberá a vida. A narração da história dos primeiros discípulos se torna uma parábola do convite que Jesus dirige a todos para segui-lo, isto é, para acolher o seu evangelho. Vamos analisar de perto, aos detalhes, essas palavras. Jesus está caminhando pelas margens do Mar da Galileia e quando nós escutamos o termo mar aplicado a um pequeno lago, nós entendemos imediatamente a referência ao mar bíblico, o do Êxodo, aquilo que marca a passagem da terra da escravidão à terra da liberdade, porque Jesus está caminhando, ele está dando início a um êxodo em que ele quer nos envolver, cada um de nós, nos atrair para tirar da terra onde nós somos escravos das paixões, do orgulho, da inveja, do apego, às posses, da vontade de prevalecer, de dominar sobre os outros, aonde não se vive como homens. Jesus quer nos tirar desta terra para nos fazer uma caminhada de um êxodo para alcançar a terra onde essa é verdadeiramente o homem livre. Quem são os primeiros que aderem a essa sua proposta? São 2 irmãos, Pedro e André, que estão lançando as redes. O termo grego que é usado, isto é, os 2 irmãos estão jogando da beira à rede, e essa rede se fecha sobre o fundo e dos 2 lados eles puxam para a terra. É uma pesca muito simples, muito pobre, trabalhosa, é uma profissão que estão exercendo e Jesus passa por ali e chama eles e diz: venham atrás de mim. É o convite para iniciar uma viagem. Assim como Deus disse para Abraão, vai para a terra que eu vou te indicar. Jesus diz diferente. Jesus diz, venham atrás de mim. Quando se diz no Evangelho que Jesus se senta e começa a falar, e começa a ensinar como mestre, e quando se diz que Jesus está a caminho, ele quer dizer que está ensinando com a sua vida, e você deve seguir olhando bem como ele se comporta. Porque essa sua vida te introduz na terra da liberdade. E observemos que os 2 que começam a seguir Jesus, a esses ele não faz nenhuma promessa, não garante prêmios, recompensas, a não ser lhes confia uma missão: pescar homens. Pescar significa tirar das águas, as águas do mar, e no Antigo Oriente, no Oriente Médio, em todos os mitos antigos, o mar era símbolo de tudo aquilo que nos impede de viver do modo coerente, uma vida digna. Então, Jesus quer que os discípulos tirem as pessoas desse estilo de vida e o levem para uma água, uma terra de liberdade. Essa é a missão que Jesus pede a cada discípulo. Os 2 primeiros o que fazem? Eles são chamados, deixam as redes, e o texto diz assim, que eles deixam as redes. O que significa as redes? Significa que eles deixaram tudo aquilo que nos impede de seguir Jesus. E sabemos que se alguém está amarrado nas coisas, não consegue seguir a Deus. Precisa cortar, precisa mudar, precisa interromper aquilo que está errado, para que a gente possa, dessa forma,
seguir Jesus entregando a nossa vida para Deus. Se estamos apegados às nossas crenças, às nossas seguranças, se tem medo de se arrepender, se fica copiando o que as pessoas fazem de errado, não. Diz Jesus, é preciso cortar isso, deixar estas redes do mundo e seguir a Deus. Senão, você não vai conseguir ir longe. E essa decisão deve ser tomada imediatamente. De fato, o texto diz que os dois imediatamente decidiram, não ficaram pensando, não pediram tempo para decidir, não, foi imediato. E depois, indo além, Jesus está sempre caminhando, vê outros dois irmãos, Tiago e João, que são filhos de Zebedeu, que estão consertando suas redes no barco junto com o seu pai. E aqui o termo rede já é diferente, é diction e significa aquilo que são as coisas erradas que são jogadas sobre o mar. E também a eles Jesus chama. A eles e o pai que eles deixam, significa, qual o significado disso? Deixar a barca e o pai. Significa deixar a barca. A barca é símbolo da vida que as pessoas sempre trabalham, daquela barca lançavam as redes, pescavam, e agora eles deixam esse seu trabalho para fazer um trabalho completamente diferente. Agora eles vão entrar numa outra barca, que é aquela da comunidade. E sabemos que a barca é um dos símbolos da igreja. Os dois irmãos, João e Tiago, deixam a barca. É uma imagem do abandono do antigo modo de exercer a sua profissão. Eles não deixaram de ser pescadores, mas eles agora pescam com objetivos diferentes, porque quem entra no barco da comunidade cristã, quem acolhe verdadeiramente a Cristo, não somente porque foi batizado, mas porque acolheu a proposta do Evangelho, exerce a sua profissão do modo diferente. O objetivo se torna diferente, significa colocar em prática todas as habilidades profissionais próprias para fazer o bem, para fazer feliz alguma pessoa. Com o seu trabalho, você ganha aquilo que precisa para viver dignamente. Mas o objetivo é dar alegria para os irmãos. Esse é o objetivo da vida. Então você começa o dia do trabalho de uma forma diferente. Se você subiu sobre a barca de Pedro e abandonou a sua velha barca. Porque quando você reza de manhã, você vai pedir a Deus, Senhor, faça-me entender a quem eu devo levar a alegria no dia de hoje, a quem eu devo fazer feliz. Faça-me entender de quem eu devo ser servo, a quem eu devo ajudar. Eles abandonam o pai. O pai, na tradição semítica, indica a tradição à qual todos estão vinculados. Se o Evangelho os questiona, os pais, significa que Jesus está pedindo pelo Evangelho que a gente abandone as tradições antigas, que são coisas antiquadas, e se lance naquilo que Deus te pede no momento. Então você não deixa de querer bem o pai e a mãe, mas não segue mais superstições que vêm dos pais, dos avós. Agora você segue aquilo que orienta a comunidade em sintonia com aquilo que Deus ensina. E agora vamos ouvir como Jesus continua a realizar sua missão. La sua missione. Gesù percorreva tutta la Galilea. Jesus percorria toda a Galileia, ensinando em suas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda e qualquer doença ou enfermidade do povo. Gli ultimi versetti del brano evangelico di oggi Os últimos versículos do texto do evangelho de hoje nos apresentam 3 verbos, e com esses 3 verbos, aquilo que Jesus fez em favor dos homens ao longo da sua vida. Primeiro dos verbos, ele ensinou. Ou seja,
Ele foi a luz que iluminou a escuridão do mundo. Ele ensinou, porque Deus tem muito a ensinar. Quando Jesus começou a pregar ao longo das margens do Mar da Galileia, ele começou a ensinar. Deus nos ensina o seu modo de viver. Depois, o segundo verbo é anunciar a boa nova. Aquela bela notícia que ele trouxe ao mundo, que Deus é amor e somente amor. Mas essa é a grande notícia que os cristãos de hoje, às vezes, têm medo de anunciar, porque a gente fica pensando que Deus deve castigar como nós gostaríamos de castigar quem não faz o bem. Não façamos isso. Não ofusquemos o amor de Deus manifestado em Cristo Jesus. O terceiro verbo, ele curou os doentes. Ele curou as doenças das pessoas, mas essas curas eram o sinal da vida em plenitude que somente o seu evangelho é capaz de dar.